Janaína Araújo. Eu sou Falisberto Júnior. Sou Luana Silva. Nós somos alunos da Faculdade Integrada de Pernambuco. FACIP. Somos alunos do curso de Direito. Estamos cursando a disciplina de Crimes e Espécies 2, ministrada pelo professor Heriberto Cordeiro. Iremos abordar o tema corrupção passiva e concussão. Ambos do Código Penal, nos artigos 316 e 317. O tema concussão, do artigo 316 do Código Penal, que é exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Tem uma pena prevista de reclusão de 2 a 8 anos e multa. O bem jurídico lesado será a administração pública, o sujeito ativo, o funcionário público, o sujeito passivo, o Estado ou particular lesado é um crime próprio formal. Costuma ser consumado apenas com exigência. O particular pode ser partícipe ou coautor, desde que conheça a qualidade de funcionário público do outro agente, conforme o artigo 30 do Código Penal Brasileiro. Artigo 30 diz: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Pode ser direta, indireta, de forma implícita ou tácita. Não exige violência ou grave ameaça. O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade de exigir. E o agente deve ter ciência de que se trata de vantagem ilícita, sob pena de caracterizar-se o erro de tipo. Sendo assim, inexiste a modalidade culposa. O crime é formal, porque independe do recebimento da vantagem devida. A produção do resultado visado pelo agente produz o exaurimento do delito. E o crime de concussão não cabe na modalidade tentativa quando for a exigência for verbal, ou seja, o crime unissubsistente. E é cabível a tentativa quando for por a forma escrita, por cartas, e-mail, que seria o crime plurissubsistente. Ou seja, o unissubsistente só cabe um ato, e plurissubsistente são vários atos. De concussão na modalidade de excetuização, parágrafo 1º do artigo 316 do Código Penal, se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber, indevido ou quando devido, emprega na cobrança de meio vexatório, o gravoso que a lei não autoriza. Tem uma pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. A modalidade qualificada encontra-se também no parágrafo 2º do mesmo artigo, que diz: se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, ele tem a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. O artigo 327, no parágrafo 2º, diz que, caso o funcionário tenha um cargo em comissão ou uma função de direção, ele terá a pena aumentada em terça parte. Começamos agora com corrupção passiva, que está exposta no artigo 317 do Código Penal, que diz: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. O tipo subjetivo desse crime é o dolo, que é a vontade de solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem devida. O dolo específico, que é para si ou para outra, e não cabe a modalidade culposa. A consumação acontece quando o agente solicita, o funcionário recebe e no instante em que aceita a vantagem indevida. Do crime de corrupção passiva está aplicada no parágrafo 1º do artigo 317, em que a pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. A forma privilegiada está encontrada no parágrafo 2º do mesmo artigo, que diz: se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, ele tem a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa.
e a infração de menor potencial ofensivo, que se encontra na Lei 9.099/95 de crime. O artigo 327, no parágrafo 2º, diz que caso o funcionário tenha cargo em comissão ou função de direção, ele terá a pena aumentada em terça parte. É uma ação pública incondicionada. Cabível a tentativa no crime de corrupção passiva na modalidade unissubsistente, ou seja, a ação é praticada por único ato, por exemplo, ação verbal. Mas poderá ser cabível no crime de plurissubsistente, quando a ação é composta de vários atos, por exemplo, encaminhamento de um e-mail, uma carta. Se o agente recebe promessa ou proposta indevida, já consuma o ato. A pergunta agora é: poderá haver o princípio da insignificância na corrupção passiva? Depende muito do contexto, porque não leva em consideração apenas o valor do bem, e sim a forma que ele é recebido. Um bom exemplo do princípio da insignificância é o recebimento de canetas, doces, entre outros, principalmente nas épocas festivas como o Natal. Bom dia, habilitação por favor, CNH permissão, vencida há mais de 30 dias, você será autuada por dirigir com CNH vencida. Vencida? Ai meu Deus, por favor, seu guarda, não faça isso comigo. O que o senhor poderia fazer para não me multar? Senão eu perderei minha CNH, pois ela é permissão. Como? Deixa eu ver se entendi. Você me daria R$100 e estaria tudo certo? R$100? Poxa, tá certo. Muito obrigada, seu guarda, por me ajudar. De nada, gatinha, mas providencie a solicitação da nova CNH. Boa viagem. Se precisar de alguma coisa, aqui meu telefone. Doutor, por favor, minha barriga dói muito, estou passando mal. Bora, me dê R$100 pelo seu atendimento e encaminhamento para você realizar o exame. Mas doutor, esse posto de saúde é público. Quer dar dinheiro não? Então fique esperando o médico de plantão chegar.